E aí, nacionalista, com quem que você tá na briga lá de Nagorno-Karabakh, né? Eu sou Vina Guerreiro, eu sou candidato a vereador aqui em São Paulo pelo PDT, meu número é 12900, mas aqui eu não estou fazendo um vídeo para pedir teu voto. Aliás, eu vou pedir teu apoio sempre, né? E para sempre, não só em ano de eleição. Eu quero que você milite comigo, quero que você milite a meu lado, eu quero que você venha construir a Brava Gente, que é o meu movimento, o movimento que eu criei, que eu coordeno, né? Que eu capitaneio aí, chefio, enfim. E esse é um movimento que não é só meu, é um movimento que tem que ser de todo mundo e tem que realmente dar, né, um movimento trabalhista e nacionalista, né? Nacionalismo, para mim, todo mundo tem que seguir. Nacionalista, todo mundo tem que ser, né? O trabalhismo é a forma, né? É como o carro é o nacionalismo, percebe? O carro tem que ser. O trabalhismo é a guia. Para onde nós vamos? Vai de trabalhismo, vai de modo trabalhista, compreende? Mas o carro tem que ser nacional. Você entendeu? Tá entendendo? Tá certo? Legal? Camaradas, eu não vou aqui me estender muito sobre isso. Procura aí meu site, www.vinaguerreiro.com.br. Tem lá, vai estar aí na descrição. Se quiser me ajudar na campanha, sejam muito bem-vindos. O vídeo de hoje é sobre Nagorno-Karabakh e eu quero, mais do que explicar essa situação, por que está tendo essa treta, porque é uma treta histórica, de duas etnias que nunca se entenderam, os azeres e os armênios, e uma é de predominância cristã, a outra de predominância muçulmana, né, e tal, e uma é prima da Turquia, que é os azeres, eles são turcoides, né? Não sei se existe esse termo, estou inventando agora, mas eles são primos, etnicamente eles são primos dos turcos, né? Então eles têm uma familiaridade normal. Só que, entre o estado, né? Entre o território, melhor dizendo, turco e o território azeri, né? Azerbaijão, tem a Armênia lá no meio, né, cara? Quer dizer, a Armênia é um enclave, também já é um enclave cristão. Primeiro país que aceita o cristianismo antes do Império Romano, muito louco, né, cara? Uma história absurda, houve muitos flagelos, muitos genocídios que fizeram contra o povo turco, contra o povo armênio, e a Turquia e a Armênia nunca se bicaram, porque a Turquia antigamente era o Império Otomano e cresceu, né, muito vasto, né? Era um grande califado, né? E aí chegou um momento, eles vão submetendo vários povos, várias etnias, mas eles nunca conseguiram submeter para valer o povo armênio. Eles sempre mantiveram traços assim não de independência, mas traços assim de cultura nacional, de identidade religiosa e nacional, né? E eles nunca conseguiram, os turcos nunca conseguiram assimilar o povo, né? Esse é o termo correto, eu acho. Assimilar o povo armênio, né? Que mantiveram seus traços de identidade, assim, né? Então tem uma parte de treta enrolando aí. Só que é o seguinte, tem uns locks aí, né? Por isso que eu falo, de que lado que você tá? Porque tem uns lockzinhos, tem uns burrinhos de cristão que estamos com a Armênia, porque o outro lado, o Azerbaijão, é muçulmano. Aí tem uns imbecis que são os muçulmanos também, que estamos com os Azerbaijão porque o outro é cristão. E a treta não é religiosa. A questão não é religiosa. Pode influenciar, pode ser uma desculpa, é lógico que vão usar essas narrativas, mas eu vou explicar com um movimento por que não tem nada a ver com religião isso aí. Porque o Irã, que é xiita, está do lado da Armênia. E o Azerbaijão é de predominância muçulmana xiita. Então, se fosse uma treta religiosa, os xiitas iriam se unir contra os cristãos. Isso é óbvio, não é? Então não é uma treta religiosa. Tem sempre um maluco que usa essas desculpas. É por isso que eu falo que quando o cara fala que é nacionalista, ele tem que ser mais do que garganta. Ele tem que entender que o nacionalismo ele compreende uma visão. A visão qual que é? A etapa nacional. O que faremos depois dessa etapa nacional? Eu não sei. Aí os caminhos se diversificam. Tem gente que liberaliza, tem gente que comuniza, tem gente que anarquiza, tem gente que nacionaliza, e tudo isso dentro de um processo nacional, que tem que ter, é um processo etapista, é um processo civilizatório. Para você internacionalizar, primeiro você tem que nacionalizar. É que tem os locks também, que não são do nosso lado, que querem globalizar a coisa. Globalizar não faz bem.
Ah, a gente vive no globo, a gente não vive na pastilha, né? A gente não vive na terra plana. Isso é conversa, a gente sabe disso tudo. Mas globalizar a situação pega até mal, né? Olha a palavra aí, usaram muito, né? A globalização, a aldeia global. Papo furado, amigo. Papo furado. Nós somos nacionalistas. Vamos nacionalizar nossos países. Todas as etnias merecem ter suas casas, suas fixações territoriais. O que é uma nação? Território mais povo. O que é o Estado? É a forma como eles se expressam entre si. Então acreditamos na invenção do Estado Nacional, na criação e na manutenção do Estado Nacional. Acreditamos nos processos étnicos que se resultem nacionalmente através de um território. Dá para ser um território plurinacional também. A Bolívia conseguiu dar esse exemplo, por exemplo. O problema é que Nagorno-Karabakh tem uma situação. Antes, quando eles eram sujeitos à União Soviética ali, o que hoje é o Azerbaijão e o que é a Armênia, quando eles estavam sujeitos ao Império Soviético, né, à União Soviética, né, essas tretas étnicas e religiosas elas não podiam ser expressadas, porque a União Soviética simplesmente não deixava, falava, ô, vocês não podem, aqui é comunismo, cara, aqui é solidariedade entre os povos. E outra, eu tenho a arma e cala a boca, eu tenho mais força que vocês não vão brigar etnicamente. Então, é a mesma coisa que aconteceu na Crimeia, por exemplo. É um fenômeno muito parecido, em que etnicamente uma região, ela tem um tipo de, né, ele tem uma etnia ali que mora lá, né, ou uma subetnia, não sei se existe a palavra subetnia, porque o povo eslavo da Ucrânia é o mesmo povo praticamente da Rússia, são os povos eslavos, é o pan-eslavismo, mas a Crimeia teve esse problema, que o Khrushchev passou de presente para a Ucrânia, porque ele era ucraniano. Só que sempre foi uma região russa, prenhe de russos, né? Que depois que acabou o colapso da União Soviética, acabou ficando para a Ucrânia. Mas os russos que lá viviam não queriam ficar com a Ucrânia, queriam voltar para a Rússia. E teve essa treta, o Putin mandou tropas 20 anos depois, vocês sabem a história, tá certo? Quase deu uma guerra, né? Tiraram, inclusive, da esfera de influência russa os ucranianos. Os ucranianos hoje estão, não sei nem se compõem a OTAN, mas eles compõem, né, um fechamento com o Ocidente, não com o Oriente. Eles têm uma coisa ocidentalista, né? Muito parecido com o governo brasileiro aqui também, muito ocidentalista. Mas aqui tudo bem, a gente está no Ocidente, tem uma outra situação, tudo certo. É que eu falo isso porque a Ucrânia e a Turquia são fenômenos muito parecidos nesse sentido. De sair de perto da Rússia, às vezes voltar para perto da Rússia por conta de outras coisas. A Turquia sim, ela é da OTAN. A Turquia é da OTAN, mas ela fez, depois de derrubar algumas naves russas, ela fez um alinhamento com a Rússia. Mas historicamente a relação entre Rússia e Turquia são relações deterioradas, nunca se deram muito bem, né? Duas grandes potências disputando o que é hoje a Geórgia, disputando influência, tá? Ou disputando fisicamente mesmo a Geórgia, disputando o que foi a Casária antiga, né? Isso aí é um outro vídeo, eu não vou falar dos Cázares aqui agora, mas se você observa, são duas potências disputando etnias ali, espaços, né? A questão hoje é que a treta, na verdade, o pivô é Nagorno-Karabakh, por conta de... dizem que é por conta de um território que está ocupado dentro, é um enclave armênio, né, de um povo armênio, né, da etnia armênia, dentro do Azerbaijão. Mas, na verdade, a questão é a própria Armênia em si existir entre o Azerbaijão e a Turquia. Por quê? Tem uma base russa na Armênia. Agora, dá um pause no que eu estou falando, desculpa as confusões, mas é assim que eu vou fazendo. Imagina que a gente tem o planeta, né? Nós temos um gasoduto que sai da Rússia e vai lá para a Europa para esquentar a calefação das pessoas lá. É uma das receitas vultosas que o governo do Putin, o governo russo tem, certo? Tem um preço, porque é o único gasoduto. Sai muita energia da Rússia para iluminar os lares e para botar calefação, ou seja, para esquentar a casa dos europeus, franceses, alemães, espanhóis e vai embora, ingleses e tal, certo? Eles estão procurando, OTAN, esse conjunto de pessoas interessadas em quebrar o monopólio russo da energia, estão querendo há muitos anos já, tem quase uma década isso, fazer um gasoduto alternativo. Esse gasoduto iria passar pela Turquia.
Mas saindo da Turquia, ok, até chegar na Turquia, por ali de cima, ok, perfeito. Agora o problema é no Oriente Médio. Passou a Turquia, que fica ali mais ou menos, né, Constantinopla, que hoje é Istambul, né, ali, aí tem, né, os caras tem uma ponte e tal, passou lá pro lado oriental, o Império Romano do Oriente, né, ali tudo e tal. Passou ali, cara, por onde que eles vão da Turquia? Tem a Armênia na sequência. A Armênia é uma área de influência russa, certo? A etnia armênia é defendida pela Rússia. Passou, logo depois ali vem o Azerbaijão, mas o Azerbaijão tem um enclave armênio dentro dele. Depois vai ter que descer. Putz, tem a Síria por ali também. Então você está vendo que todos os caminhos para passar uma estrutura grandiosa, que seria um novo gasoduto, seria muito caro de fazer, porque você teria que pagar muitos países diferentes. Pagar mesmo, não estou brincando. Pagar, porque todo mundo fala, escuta, vai passar o teu tubo, vai passar aqui, eu não vou ganhar nada, amigão. Tá de brincadeira? Todo mundo vai pedir um naco. E o naco ficaria muito caro, impraticável em preço, para quebrar a Rússia. Porque na Rússia é só o seguinte, é uma reta de gasoduto. Uma reta. Fora que o gasoduto que sairia da Turquia seria um gasoduto cheio de cotovelos, né, curvas. Sai mais caro também para fazer. Vocês estão entendendo? Perde velocidade. Por ter cotovelos, né, que são curvas mesmo. Eu acho, não sou engenheiro de produção, mas eu imagino, ou de estrutura, eu imagino que haveria mais facilmente corrosão. Então teria que fazer sempre remendo. Você imagina, puta, para lá a França um pouquinho, segura aí, França, daqui algumas horas volta a energia elétrica. Você está entendendo como é complicado? Então, a treta de Nagorno-Karabakh, que nunca foi resolvida com o colapso da União Soviética, é uma treta, é uma briga, na verdade, que ela tem resultantes que não são só étnicas ou religiosas. Essa é a desculpa, mas a questão é geopolítica, a questão é energética. E é lógico, ela é geográfica. São países que estão, ou povos, que estão nos lugares errados. E a gente tem que tomar muito cuidado, senão o povo armênio pode ser dizimado. E a Rússia, dessa vez, não pode ficar quieta. Então tem gente aí falando, puta, pode ser uma guerra de proporções enormes. Bom, a Turquia já mandou avião abater avião armênio. Teve isso já, né, nesse episódio de agora. A própria Turquia se meteu em guerra, se meteu ali na derrubada do Gaddafi, se meteu na tal Primavera Árabe, tentou influenciar também alguns caminhos ali, depois foi ela própria alvo também da própria Primavera Árabe, né? Mas o Recep Tayyip Erdogan lá, ele é um cara que está tentando expandir de novo o que seria o Império Otomano, né? Mas agora não com uma vastidão física, mas assim, questão de influência, né? A Turquia, ela está num lugar privilegiado do planeta, né? Ela está no Mediterrâneo ali, dividindo o Ocidente e o Oriente. É um país europeu, né, considerado um país europeu, embora os europeus não considerem os turcos europeus, mas é um país que está também uma porção vasta de seu território no mundo do Oriente Médio, no mundo oriental. Então ela é sui generis mesmo nesse sentido, né, a Turquia. E nós, nacionalistas, o que nós temos que defender ali? Aqui um país, uma etnia tenha possibilidade de, essa é a minha forma de ver, tá, dentro do nacionalismo mestiço, aqui etnias possam ter seus países, cara, seus territórios, seus desenhos no mapa, sabe, e respeitados, né, e aí você vai falar, porra, guerreiro, mas e quando tem duas etnias vivendo exatamente no mesmo espaço? Aí, cara, pra mim é simples, ou elas se fundem, ou elas vão convivendo cada um com sua porção cultural específica, uma respeitando a outra, inclusive inventando legislação para que isso se conjugue de verdade, que se comungue mesmo, que se comunize, que haja comunhão de esforços para que eles vivam juntos. Como o Estado plurinacional que tem na Bolívia, em que as etnias ou as nações indígenas ali aceitaram a questão europeizada, né, do Estado, da nação, ampla nação, a nação boliviana. Eles não se chamam bolivianos, eles se chamam os aimaras, eles se chamam qualquer outras etnias, é isso que é a identidade indígena, né? Mas eles estão vivendo ali sobre essa questão do Estado. Então,
tiveram que ajustar a Constituição para interesse dessas milhares de, sei lá, X etnias, tá? Que não é algo perfeito, mas malemar funciona. Eu acho que, então, ou o Estado Nacional compreende a existência de etnias diferenciadas em seu território e as leva em consideração, ou dê uma área para elas específica para total, para uma quase total, não tirar o Estado Nacional da jogada, mas de autonomia, um grau de autonomia um pouco maior. Porque senão vai dar conflito, vai sempre gerar conflito. E aí, cara, acho que supressão, suprimir minoria, suprimir identidade, isso não faz sentido, né? Isso aí é coisa de... Compreendeu? Então é por aí, tá? Eu acho que nós, nacionalistas mestiços, membros da Brava Gente também, e outros movimentos ou outras pessoas que forem desse tipo de nacionalismo, né? Brasileiro ou abrasileirado, tem que entender que o povo de Nagorno-Karabakh é um povo armênio e tem que receber no mínimo autonomia do Azerbaijão, ou receber realmente um estado deles ali. Talvez não seja um território armênio, talvez crie-se um outro país, né, que tenha relação com os dois povos ali, com os povos azeres e com o povo armênio. Enfim, tem que ser dessa maneira, que senão vai dar guerra, e é uma guerra que não vai parar lá não, cara, porque se a Rússia se mete a defender o Irã e a China passam a defender a Armênia, a OTAN vai querer entrar para ajudar o Azerbaijão, que é defendido pela Turquia, que é da OTAN. Aí você imagina, né? Se por conta de problemas nas Balcãs, a gente teve a Segunda Guerra Mundial, a Primeira Guerra Mundial, né, nascendo, a Segunda Guerra é praticamente uma continuação da Primeira Guerra, de ressentimentos de Primeira Guerra, talvez uma terceira guerra pudesse surgir de uma treta ali na antiga Casária, né, na Geórgia, no Azerbaijão e na Armênia, certo? Já ficou longo demais. Tchau, tchau.